Olá pessoas, meu nome é Márcio e estamos aqui novamente para um vídeo de análise de A Casa do Dragão, episódio 6. Muitas coisas nesse episódio novamente. E eu queria começar já falando, antes de vir pro tema principal, como sempre, eu tenho que me enrolar um pouco, mas falar um pouco sobre a Alicent e o Criston Cole. Porque, meu Deus, pensem em pessoas azedas, que nossa, mano do céu. Cara, o Criston Cole é azedo demais. Ele tá falando lá com a Alicent e ele chama a Rhaenyra de puta. É gratuito demais a coisa que ele fala sobre a Rhaenyra, velho. Tanto que até a Alicent olha meio... Beleza que a gente tá usurpando o trono dela, mas não precisa tanto, né? E a Alicent também não tá muito atrás. Porque... começa o episódio, a gente já tá naquela cena de parto da Rhaenyra. Que... Ou série pra mostrar a cena de parto. Nossa senhora, nesse episódio teve 2. E nossa, que agonia que deu aquilo, meu Deus. A Rhaenyra berrando lá, trincando os dentes, assim, muito... Nossa. E ela claramente tá enfraquecida, ela tá muito abalada pelo trabalho de parto e tal. Dá claramente assim, dá pra ver isso. E a Alicent exige que quer ver o bebê, o pequeno Joffrey. E meu Deus, cara, a Rhaenyra... Claramente a Rhaenyra não confia na Alicent com o bebê dela. Não confia. E ela faz questão de pessoalmente levá-la. Só que claramente a Rhaenyra não tá com forças pra isso. Ela não tá numa situação disso. Mas ela vai. E ela pega o bebê e ela vai levando lá. O Laenor aparece até no caminho. Aliás, essas 2 cenas iniciais são muito boas. Porque basicamente é um plano longo do parto até o momento que ela se veste e tal. E depois tem outro plano longo do Laenor ajudando ela a subir as escadas até chegar na sala lá que tá a rainha. Adorei, aliás, queria que tivesse mais cenas desse tipo. E cara, é muito tensa, ela tá claramente fraca, mas ela vai, e ela consegue ir até lá e levar o bebê. Mas também depois, quando ela sai dessa sala, ela deixa uma mancha de sangue no chão. Então, apesar de ela ter conseguido, ela claramente não tá muito bem fisicamente pra isso, né? Não foi um parto fácil. Mas sobre essa questão eu já converso mais daqui a pouco. E a Alicent nesse episódio, meu Deus, ela claramente não escondia quanto que ela não gostava da Rhaenyra. Em momento algum ela escondeu isso. Ela zomba dos filhos da Rhaenyra, ela... Ainda pro próprio rei, né? Na cara de pau ela tenta fazer isso. Ela se envolve com o acontecimento trágico do episódio. Um dos acontecimentos trágicos do episódio, que é a morte do Lyonel Strong. Então, se no último episódio eu até bati palmas pra Alicent, nesse não tem como. Ela caiu de cara nessa questão de ser a vilã da coisa toda. Eu pensei que nessa série eu ia estar odiando muito o Aegon, filho da Alicent, mas tô odiando ela. O Aegon foi um babaquinha nesse episódio, mas não chegou nem perto do tanto que ela e o Criston Cole foram, entende? E né, vamos falar do Aegon, filho do Viserys. É muito complicado, é muito Aegon nessa família, mas ok. E cara, que personagem esquisito que é esse Aegon, mano. Ele é meio tentando as ideias, né? Ele é meio psicopatinho, assim. Mas aí é que tá, cara. Eu curti ele como personagem. É estranho isso, porque assim... Ele é um arrombado. Ele é um arrombado tipo Joffrey, sabe? E depois ele vai piorar muito, mas aqui... ainda dá pra minimamente ter um mínimo de empatia com ele, digamos assim. Tem aquela cena dele na janela, fazendo aquilo lá na janela, né? Entenderam? Que cena aí, meu Deus, aquilo me pegou desprevenido. Basicamente tem aquela cena que a Alicent tá tentando convencer ele a apoiar ela, a dar o golpe na Rhaenyra, mas ele parece não ligar, entende? Ele fala, eu não vou ser inconveniente, eu não quero o trono, essas paradas assim. E a Alicent vai falando, não, você tem que fazer isso, porque é a tua vida que tá em risco e coisa e tal. Mas sinceramente, se a Alicent tivesse preocupado com a vida do Aegon, ela teria depois aceitado aquela proposta de casamento que a Rhaenyra deu, né? Porque daí as 2 famílias iam estar ligadas por um laço maior ainda, né? Mas ok, então... Mas tem momentos babaquinha do Aegon, não tô dizendo que ele tá um santo, não. Aquela cena do treinamento com a espada, que ele vai avançando em cima do Jaehaerys Velaryon, o Jace, como ele chama
no episódio, mas eu gosto de chamar ele de Jacaré, porque, né, Jack Carrey, autoexplicativo. E tem aquela cena que ele é babaquinha com o próprio irmão dele, o Waymond. Claramente foi ele que armou aquela parada, claramente. Os outros até podem ter ajudado realmente, eu acho que sim, mas quem teve a ideia foi o Wagon. Com certeza, aquela coisa do porco com asa e os cacete. E, nossa, cara, eu fiquei com dó do Waymond nesse momento, vou dizer. Entre os 4 ali, o Waymond é o único sem dragão. E ele é zoado. Isso tem também nos livros, eles ficam zoando um pouco ele por causa dele não ter um dragão. Ele tenta lá entrar no Fosso dos Dragões e tal. Que lugar apertado, aliás, né? Pra ter dragão é muito fechadinho assim, mas... Ok, né? Pode ser que aquele corredor seja só pra quem cuida assim, do lugar e que os dragões saiam por outro canto. Então, beleza. Mas eu tô muito interessado pra ver como que eles vão mostrar o Aegon daqui nos próximos episódios, porque tende a piorar. Porque vocês viram como ele olhou pra aquelas criadas que passavam enquanto eles estavam treinando, aquela parada que ele fez na janela. Então tende a piorar isso. Muito assim. E o Viserys, hein? Viserys Targaryen é o rei apodrecido, né? Porque, caramba, ele perdeu o braço esquerdo, cara. Ele perdeu o braço esquerdo. Nossa, quando eu vi aquilo eu fiquei... Não, eu tô imaginando coisa. Eu até voltei a cena um pouquinho pra ver e era realmente isso. Você tem a manga, assim, da roupa dele. Ele perdeu o braço esquerdo total. Ele já tinha, né, perdido 2 dedos da mão. E depois, né, no episódio anterior, quando a Rhaenys foi cumprimentar ele, parecia que tinha quebrado a mão do maluco, sei lá. E agora ele não tem mais o braço, e ele claramente tá debilitado, ele precisa de ajuda pra tudo, ele parece que tá pior que a Rhaenyra depois de ter um filho, cara, tá tenso isso. O ator, né, que faz o Viserys já confirmou que ele tem um tipo de lepra, que é essa doença e tal, que... De todas as doenças que eu achava que podiam ser, a última que eu pensei era a lepra, né? Mas eu gostei, adorei esse detalhe, que não tem no livro. Mas que deixa muito melhor, muito mais interessante essa decadência do Viserys, sabe? Quanto mais a doença avança, mais a casa Targaryen vai decaindo, assim. E a gente já sabe o que acontece quando ele morre, né? E bom, acho que também é bom a gente comentar sobre o Daemon. Porque eu tenho que falar do Daemon todo episódio. Dá pra ver que eu tenho uma veneícia maior por ele, né? Ele é Rhaenyra, assim, os dois no meu coração. Mas, enfim, agora o Daemon, pai de família, né? Que ele também não é muito bom nisso, né? Pelo que deu pra ver. Tem as gêmeas dele, que ele teve com a Lena Velaryon, que elas dizem que ele é meio distante e tal. Que é complicado. Mano, o Daemon fica na biblioteca do lugar. Ele prefere ficar lendo lá do que pra bagunçarada na cidade, entendem? Pra estaria lá. O que é bem diferente do Daemon que a gente viu nesses últimos 5 episódios. E que mostra que ele, nesse lugar, ele só tá assim, fugindo dos seus problemas, sabe? Ele não quer encarar o Westeros de novo, ele não quer saber o que tá acontecendo com a Rhaenyra mais, ele quer só fugir de tudo, assim, ele quer fugir, quer ficar longe. Não é à toa que ele até considera ficar lá em Pentos pra isso. Aliás, vou dizer uma coisa, esse salto temporal de 10 anos deixou algumas coisas meio confusas pra quem não leu o livro, eu acho. Cara, porque eu li o livro, então eu não posso dizer pra essas pessoas, mas tem muita coisa assim que eles pularam, sabe? Eles nem comentaram muito bem, então eu fico meio assim, porque eles falam, né, que o Daemon partiu há 10 anos atrás, coisa e tal, mas eles não chegam a comentar que ele tinha se casado com a Lena Velaryon, que eles tinham saído, depois que eles se casaram, eles saíram em viagem pelas cidades livres e os caramba, foram lá pra Pentas, foram fechar pra tudo quanto é canto. Acho que foi meio confuso pra quem não entende muito bem onde que eles estão também, né? Mas uma coisa que eu preciso comentar disso tudo é a Vhagar. Pra quem não sabe, nessa época Vhagar é a dragoa, a dragão, whatever. Mas basicamente é o dragão mais velho e maior que eles têm nessa época. Vhagar estava lá durante a conquista do Aegon, há mais de 100 anos atrás dos eventos que a gente tá vendo na série. Então, ela tem no mínimo uns 120 anos. Isso pra cima, eu acho que bem mais até. E ela é o maior dragão durante esse período da dança dos dragões e tal. E deu pra ver isso, ela é maior que o dragão do Daemon. E o dragão do Daemon já é um bicho gigantesco. Então é muito interessante ver essa bicharada toda gigantona.
O mais louco é pensar que o Balerion, o Terror Negro, era maior do que a Veigar. Então imagina o tamanho desse bicho, mano. Não é à toa que a Lena, quando vai montar o Veigar, ela tem que colocar um monte de umas telas, assim, umas coisas de corda e tal, tão grande que é o bicho, pra ela talvez não escorregar de cima, assim. E o design da Veigar é muito único, assim, sabe? Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas ela parece muito um dinossauro, cara. Ela tem a aparência de ser mais velha e tal, os olhos, as escamas. É muito maneiro isso, eu adorei. Ela tem esse tom mais esverdeado, é muito bonito, cara, sabe? É uma beleza, assim, que se impera, assim, por causa da força, sabe? Porque você pode ver o dragão, o Fumaresia lá, né, o Smoke do Laenor, você pode achar ele mais bonito, a Cyrax e tal, mas aqui a Veigar é bonita por causa dessa imponência, entende? Isso que eu achei muito foda, sabe? E ela tinha uma relação muito boa com a Lena Velaryon, pelo que deu pra perceber. Que tem isso que ele fala no livro do Fogo e Sangue, que é a questão de que o dragão meio que cria uma conexão com quem tá montando ele. Então se o cara for uma pessoa boa, o dragão vai ser mais bom. Se for um cara mais assim violento, o dragão vai ser mais violento, entende? E assim, os dragões se apegam bastante a quem monta eles. E deu pra ver isso. O dragão, quando a Lena, né, tava tendo aquele trabalho de parto, nossa, que cena agoniante também. Ela vai lá e pede pra Veigar mandar o fogo nela, porque ela quer morrer como uma montadora de dragões, sabe? Ela não queria morrer numa cama durante um parto. E é uma cena que tem um peso, assim, tá entendendo? É uma cena bem tensa, assim, digamos. E a Veigar parece hesitar, sabe? Ela olha assim e parece que ela não quer fazer isso, mas no fim ela só aceita que a montadora dela não vai viver muito. Porque ela prefere morrer assim do que ter essa morte durante o parto e tal. E é uma cena bem triste, assim. Tenho que admitir que me pegou a sério essa cena. Eu acho que é interessante falar sobre a questão do parto, né? Porque os Targaryen têm essa questão complicada com relação a partos aí, porque teve no primeiro episódio a mãe da Rhaenyra que morreu durante o parto. E aqui nesse episódio, a Lena passou pela mesma situação que ela. Que é, a gente não vai conseguir tirar o bebê, então a gente pode tentar abrir a barriga pra salvar a criança, mas é bem provável que a criança morra e a Lena vai morrer de qualquer jeito. Não tem escapatória. E a gente viu também que a Rhaenyra passou um sufoco durante o parto, e depois ela ficou bem assim, bem enfraquecida e tal. Então dá pra ver que essa questão do parto assim, é bem tensa na família Targaryen. E pensar que pelo menos a Rhaenyra sobreviveu a 3 partos, não foi fácil. Então imagina como tá a cabeça dela com isso, hein? Eu acabei de falar sobre a morte impactante da Lena Velaryon, e agora preciso falar sobre outras mortes impactantes, que são a do Lyonel e do Harwin Strong. O que eu vou dizer, não é mesmo? Os caras morreram queimado, mano. E amando do próprio parente deles, que é o Larys, com uma mínima ajuda da Alicent, sejamos sinceros. E no Fogo e Sangue, eles morrem assim também. Eu não lembro se tem essa parada do Lyonel ter tentado desistir de ser mão do rei. Não lembro agora se tem no livro também, mas basicamente ele e o Harwin vão até Harrenhal, já que eles são senhores de lá nessa época, e tem esse incêndio. E no livro, muita gente supõe que quem foi ocupado por esse incêndio foi o Otto Hightower, porque quem seria beneficiado com isso seria ele. Mas na série não, isso que eu gostei. Foi o Lyonel e a Alicent. Você pode dizer que a Alicent não queria exatamente isso, a Alicent não mandou matar e tal, mas a conversa que ela teve com o Lyonel já foi demais, né? Sejamos sinceros. O jeito que ela falou as coisas, mano, parecia que muito que ela queria que matassem o cara. E o que o Larys fez? Foi lá e matou. Quer dizer, né? Não foi ele, né? Ele foi pegar os caras lá nas masmorras da Fortaleza Vermelha. E, né, na hora que mostrou os caras tendo que cortar a língua pra fazer esse trabalho, na hora eu já percebi que ia dar ruim. Porque se você não quer que a pessoa que tá trabalhando pra você não fale nada, é porque você vai esconder algo muito sério. E é isso que acontece. Eles seguem o Lyonel e o Harwin, tá com fogo lá, e nossa, cara, que tenso isso. E o Larys até fala, né, sobre essa questão dessa maldição de Harrenhal que tem, né, desde o Harwin Negro. E que é muito verdade, né? Todo mundo que se torna o senhor de Harrenhal
se ferra na vida, assim, de um jeito foda. Nunca morre de um jeito normal, é sempre de um jeito tenso. Podem ver, se você for ver, o histórico de Harrenhal é uma desgraça ser comandante daquela porra toda. Mas agora, quem que se torna senhor de Harrenhal, tecnicamente falando? O Larys, então... Mas eu adorei aquele discurso do Larys falando que... Ah, família, os cacete, filho, essas porra aí... Dane-se, tô nem aí, eu não quero saber disso. É isso que ele tá falando naquele discurso. Que foi um discurso foda, tenho que admitir. E fazendo aquela montagem, mostrando várias coisas lá. E depois a cara da Alicent falando, tipo, mano, como assim, mano? Parecia aquele meme do Fábio Porchat lá, mas não era pra matar. Aí, cara, já era. Agora a Alicent e ele são cúmplices nesse crime. E a Alicent não pode denunciar ele, porque senão ele denuncia ela e os dois se ferram. Então agora os dois estão bem macumunados. É muito óbvio que o Larys vai usar isso pra subir na hierarquia de Porto Real. Ele não é burro. Então não é à toa que no final ele fala, vai lá então chamar o teu papai aqui. Então, quem tá muito assim, mandando as coisas ali, é muito o Larry, né? Eu disse no último episódio que ele ia ter uma importância grande e ele já tá mostrando isso. E bom, acho que é interessante a gente falar, já que a gente tá falando de família, né? Vamos falar sobre os pais de Westeros, porque é complicado, hein? Esse episódio discutiu muito sobre a cegueira dos pais. Não só do Viserys com relação a Rhaenyra tá transando com o Harry Strong, mas os outros pais no geral também. Por exemplo, Laenor, beleza que ele pode não ser o pai biológico, mas pra todo mundo, oficialmente falando, ele é o pai. Ele que é o marido da Rhaenyra, então ele é o pai. Mas ele se faz de cego pra essas responsabilidades dele como pai. Ele vai só curtir, ele vai pra gandaia. A Rhaenyra até joga isso na cara dele. O Viserys é um cego por não ver essa questão do Harry Strong com a Rhaenyra. E o pai do Harry, né, o Lionel, tem uma cegueira por causa muito da sua honra, sabe? Ele tem essa questão da honra dele que é acima de tudo, e não é à toa que é por isso que ele quer desistir de ser mão do rei, né? Ele poderia continuar e tal, e até manipular as coisas para irem mais a favor da Rhaenyra do que antes. Já que ele sabe que é verdade, né? Mas todo mundo sabe, menos o Viserys. Mas essa cegueira dele por essa honra impede dele de fazer isso, entende? Não é à toa que isso meio que acaba matando ele. E tem o próprio Harry Strong, que é pai, né, dos filhos da Rhaenyra, que ele se vê cego pelo amor deles. Porque na hora que o Criston Cole vai lá e provoca ele, falando, né, que são filhos do Harry, ali ele perde o controle, porque ele sabe que são filhos dele, ninguém esconde isso, todo mundo sabe. Só que ele também sabe que se todo mundo ficar falando, uma hora o rei pode realmente perceber isso, e os filhos dele vão ser passados na espada, entendem? Além dele próprio e a Rhaenyra. Então ali ele fica cego de amor e ele age, ele desce a porrada no Criston Cole. Isso acaba acarretando que o pai dele, cego pelo orgulho, decida tentar desistir de ser mão do rei. A Alicent veja, fale pro Larys, e isso acarrete na morte dos dois, do Harry e do Lionel. Então, olha a bola de neve que vai se formando pela cegueira de um pai, e a cegueira de outro, e a cegueira de outro. E o próprio Daemon, a gente não pode deixar de ver que ele tá se fazendo de cego para as responsabilidades dele. A mulher dele quer voltar para Westeros, ver a família dela, a terra dela. E o Daemon claramente gosta de Westeros, ele finge que não, mas ele gosta. Mas ele se faz de cego pra isso. Ele não quer encarar as responsabilidades disso, de ser o irmão do rei, de que a sobrinha dele é a futura rainha, e de que tem um peso sobre ele, todas essas questões e tal. Ele não quer encarar isso, ele se faz de cego pra isso. E ele, até pras filhas dele. A filha dele, tadinha, fala lá que ele meio que ignora ela. Ele tá se fazendo de cego até pra própria paternidade. Só que agora, no final desse episódio, ele não pode mais fazer isso. Porque antes ele tinha a Laena cuidando de tudo, mas agora não. Ele é o responsável pelas filhas, pelos dragões. Ele tem essa responsabilidade a mais. Ele não pode só ficar ignorando. Então a cegueira de um pai pode causar tudo isso. Mas bom, acho que eu já me estendi demais. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tô adorando fazer essa série de vídeos sobre Casa do Dragão. Curte, comenta, compartilha, coisa de sempre, que eu sempre falo aqui, eu torço pra vocês estarem fazendo. Me siga nas minhas redes sociais, que estão aparecendo na tela. Vocês vão gostar mais do meu Instagram, né? Eu tô mais ativo lá. Mas me segue nas duas, tá? E bom,
É isso. Até.